Glória a Deus, aleluia. Saúde os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo e a todos que estão nos ouvindo com um bom dia de salvação. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão Lucas Rocha, com mais uma palavra de amor ao seu coração. Manhã de terça-feira, manhã maravilhosa, dia maravilhoso, a qual o Senhor escolheu quero compartilhar com vocês uma palavra de amor que é a palavra de Deus, que se encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo de número 45, que diz assim a palavra do Senhor. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens atentado. Então a palavra do Senhor nos fala aqui que Davi, olhando para a situação que ele encontrava, olhando ali para aquilo que estava diante dele, ele tem uma narrativa com aquele a qual estava tentando contra a vida dele. Para entendermos então essa passagem, nós devemos entender qual a situação que se encontrava. O povo de Israel estava ali lutando contra os filisteus. O povo de Israel estava em guerra. Davi ainda era pequeno, Davi ainda era menor, e ele se encontrava na sua casa, e os seus irmãos estavam ali diante de toda aquela guerra. E então seu pai pede que Davi leve ali alimento para os seus irmãos, que estavam ali naquele campo de guerra. Então Davi, ele sai e ali ele leva aquela alimentação. E chegando lá, ele vê um homem grande, um gigante, tentando contra os povo de Israel. Um filisteu, ele vê ele zombando do povo de Israel. Ele vê zombando do povo de Deus. E ele diz: vocês não vão fazer nada? Não há quem derrote esse homem? E ali aquele gigante, ele faz ali um apelo a todos que se tivessem ali algum homem para enfrentar ele. Então Davi sente dentro dele algo sobrenatural. A presença do Senhor invade o seu ser e ele então toma para ele essa situação. E Davi decide então enfrentar esse gigante. A palavra do Senhor nesta manhã de terça-feira, para nós, ela se inicia para que possamos entender qual é o nosso problema e quem é o nosso gigante. Quem é que tem tentado contra a nossa vida? Quem é que tem tentado contra a nossa família? O que nós estamos passando? Qual a situação que estamos enfrentando? Por maior que seja ela, nós devemos entender que Deus está conosco. E se nós servimos a Deus, a presença do Senhor, ela nos invade. A presença do Senhor, ela nos capacita, ela nos auxilia a ir adiante, a enfrentar esse gigante, a enfrentar essa situação. Então Davi, ele pega e toma para ele essa situação, e ele vai até o rei. E chegando até o rei Saul, ele diz: rei, eu quero enfrentar esse gigante. Os seus irmãos vão contra ele. Davi, quem você pensa que você é? Você nem tem estatura, você não tem uma situação para nem estar em guerra, e você quer enfrentar esse gigante? Creio que pensava eles: você quer humilhar a nossa família fazendo isso? E Davi chega até Saul e diz que quer enfrentar. E Saul, vendo a vontade dele ali, vendo a sua perspicácia, então ele diz: se você quer enfrentar, se você quer morrer, né? E eles pegam ali todo aquele equipamento e tentam colocar em Davi. Eles pegam toda aquela roupa de guerra e tentam colocar em Davi. Só que a roupa não cabia em Davi.
Só que aquele escudo, toda aquela roupa, não cabia em Davi. Às vezes, as situações aparecem e querem colocar algo que não cabe em nós. Não somos cristãos. Tem coisas que não cabem em mim e não cabem em você. Nós não devemos nos misturar. Como a água não se mistura com o óleo, nós também não devemos nos misturar com as coisas do mundo. Para defender a sociedade, eu vou fazer isso. Eu quero colocar algo dentro de mim, quero colocar algo na minha vida. Você não deve se misturar, meu irmão, porque a palavra do Senhor nos diz que é sim, sim e não, não. Nós devemos andar pelo caminho estreito, pela porta estreita, que nos leva à salvação eterna. Nós não devemos nos misturar com aquilo que nos atrapalha. Aquela armadura iria atrapalhar Davi. E Davi, então, ele sai dali e diante ali perto de um riacho, ele já começa a escolher algumas pedras. Ele escolhe poucas pedras e ele tem uma funda com ele. Deus nos dá estratégia, Deus nos dá ferramenta para que possamos enfrentar as nossas dificuldades. Mas nós devemos escolher a dedo essas ferramentas, essas armas, nós devemos escolher a dedo. Nós devemos olhar e escolher as armas certas. Nós devemos ter as pessoas certas ao nosso lado para que vão enfrentar as coisas junto conosco. Então Davi, ele volta e começa ali diante daquele gigante e está preparado. Agora sem nada que o atrapalhe, mas aquilo que os faz vitorioso, aquilo que nos torna vitorioso, a presença de Deus nos faz vitorioso. Você é mais que vitorioso. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, pois é Ele que está contigo, meu irmão, minha irmã. É Ele que vai te dar vitória. É Ele que vai tirar todo o desembaraço, que vai mostrar a verdade. A mentira, ela pode vir, mas ela não dura. O choro, ele pode durar uma noite, o sofrimento, mas a vitória, a alegria, ela vem pela manhã, pela misericórdia do Senhor, que se renova a cada dia, como diz a palavra do Senhor. Então Davi, agora diante desse gigante, esse gigante, ele chega e na hora que ele vê Davi, ele começa a zombar. Sou eu então um cão? Sou eu então nada para que vocês me joguem isto diante de mim? E então Davi olha para ele e fala: tu vens a mim com a espada, muitos vêm a você com armas dos homens, com mentiras, com espada, com a língua afiada da mentira, com lança, com escudos, com armas dos homens. Aí Davi vira e fala: porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens atentado. Eu venho a você como Deus. Quem está comigo não é o homem, não é o juiz, não é o médico, não é o advogado, não. Quem está comigo é o Deus forte de Israel, o guarda fiel, aquele que não dorme, aquele que não descansa, que sempre está olhando por mim. Quando eu estou dormindo, quando eu estou ali, a minha vida continua a funcionar, o meu coração continua a bater, os meus órgãos ainda funcionam, porque Deus me guarda, Deus cuida de mim, Ele conhece o meu ser, Ele conhece a minha vida, e Ele faz com que a minha vida, ela continue normalmente, mesmo que eu não esteja atento, Ele está atento por mim, Ele está atento por você. E todos já conhecem o final dessa história. Davi, ele pega então aquela funda e apenas com uma pedra ele arrodeia aquela funda e lança diante daquele gigante, e aquela funda acerta a tua testa e ele cai e ele é morto. Por que que ele foi morto? Porque ele zombou do Filho de Deus. Naquele tempo era lei, hoje nós vivemos na dispensação da graça.
Hoje nós vivemos pela misericórdia, mas o mundo espiritual ainda continua guerreando. Jesus continua guerreando por mim e por você no mundo espiritual. Quando ele está no Novo Testamento ali pregando e falando do amor de Deus com uma mansidão, e quando ele aparece a João na ilha de Pátimo, como diz Apocalipse, agora como um soldado com as vestimentas de guerra, pois está guerreando no mundo espiritual. Você que ainda não conhece a palavra do Senhor, mas quer entregar o teu caminho, às vezes você não tem força, vai até a igreja, tenha determinação, se esforce, Deus está guerreando por você, e você é mais que vencedor. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, às vezes não tem força. Lembre de Davi, ele era pequeno, ele era frágil, mas ele tinha Deus. Às vezes nós somos pequenos, somos fracos, somos frágeis, somos pecadores, mas nós temos um Deus que batalha por nós. Nós temos um Deus que batalha por mim, batalha por você, meu irmão. Tenha fé. Busque as armas certas, não busque aqueles que estão aí fora, aqueles que querem te arrastar, aqueles que querem te levar para o abismo. Não se atente com eles, com o pecado. Não se suje com o pecado. Busque a glória de Deus, busque a presença do Senhor, busque não pecar, busque não errar. Que Deus possa te abençoar a sua vida. Nesse dia de terça-feira, que Deus possa te abençoar grandemente. Deus abençoe a vida do nosso irmão Orlando Botasso, meu amigo, meu irmão de longa data. Que Deus abençoe a sua família, meu irmão. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus possa te abençoar grandemente. Os seus filhos, que Deus abençoe. Você que está aí nos ouvindo. Você que é de Porto Ferreira, nós estamos ali na rua João Mutinelli, número 1118, Igreja Ministério Fé. Estamos ali de braços abertos para receber a você, receber a sua família. Uma igreja ali que está preparada para receber a sua casa, a sua família. Você que tem filhos, leve seus filhos para o caminho do Senhor, para que ele cresça na presença de Deus. Você que está fora da cidade de Porto Ferreira e não conhece o Evangelho e quer se entregar, procure a igreja mais próxima da sua casa. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, procure a igreja que você estava, ou a igreja mais próxima da sua casa. Você também de Porto Ferreira que está afastado e quer voltar para a sua igreja, volte para a sua igreja, meu irmão. Nós não estamos aqui para pregar placa de igreja, nem ministério. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho de Jesus. Eu estou aqui para falar do amor de Deus. Eu quero que você conheça, eu quero que você aprenda como é bom viver nos caminhos do Senhor, um caminho que te leva ao céu. Eu quero que você ganhe a sua salvação, que você entre pela porta estreita, meu irmão. Deus abençoe a sua casa e que, como Davi, você tenha coragem de enfrentar o gigante e que você tenha a sabedoria de pedir a Deus para que vá na frente e enfrente esse gigante diante de você, e esse gigante cairá diante de você e diante do nosso Deus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Fique com um abraço do seu amigo, seu irmão Lucas Rocha, toda a minha casa, toda a minha família e todo o Ministério Fé. Forte abraço, meu irmão. Fique com Deus, fique com essa palavra, mais uma palavra de amor.